Salve, minha galera! Fala tu, fala eu, fala teu pai, fala tua mãe, fala teu avô, fala tua avó e fala também. Estou aqui para poder falar um pouco sobre as primeiras civilizações do mundo. A Mesopotâmia. Muito bem. Professor, você está com a mesma roupa do outro vídeo. Eu tô. Não tem problema nenhum nisso. Não vai chegar nenhum cheiro aí na sua casa, tá? Obrigado. De nada. E eu também tomei banho. Se liga, galera, vamos falar então dos povos da Mesopotâmia. Mesopotâmia é terra entre rios. Quais são os dois rios? Rio Tigre e Rio Eufrates. Essa parte entre os dois rios é onde está a Mesopotâmia. Lembra que a gente falou do Neolítico? Que o pessoal inventou a agricultura, ficou perto de rio, para molhar as plantinhas, dar água para os animais. É a Mesopotâmia. A primeira cidade do mundo é a cidade de Ur. Surgiu na Mesopotâmia. As primeiras civilizações e os primeiros povos. Aqui a gente vai estar tratando de 5 povos. Esses 5 povos são os primeiros aí, onde surge a agricultura, onde surge a pecuária, onde surge o uso dos metais, onde surge os primeiros templos, onde surge diversas coisas que a gente tem hoje em dia na sociedade, certo? Eu vou destacar rapidamente aqui alguns povos, a sua principal característica, para você ficar esperto na hora da avaliativa, certo? A região da Mesopotâmia está em um lugar chamado de Crescente Fértil. Crescente Fértil nada mais é do que um lugar propício à agricultura. Fértil aí é de fertilidade do solo, ter água perto, ter uma terra boa. Propício, professor, não sei o que é propício, que eu sou um aluno do 6º ano. Você sabe sim. Você sabe sim, pare com isso. Propício quer dizer bom, legal, ajuda. Esse solo, ele abrange aí 3 grandes rios. O Rio Tigre, Eufrates da Mesopotâmia, e também o Rio Nilo, que o Egito a gente vai ver um pouquinho mais na frente. É chamado de crescente fértil porque o formato dele lembra a lua em formato crescente. Então nada mais é do que um território bom para plantar. Se é um território bom para plantar, que tem rio, vai ser também um território que vai ser disputado. E como eu falei para vocês em sala, a guerra ela gerava poder e riqueza. Por quê, professor? Guerra é uma coisa ruim, é ruim. Mas nessa época a guerra ela era muito útil, por quê? Quando um povo ou uma cidade ganhava de outro povo ou outra cidade, eles adquiriam primeiro o terreno, o território deles. Segundo, tudo que é objeto que estava lá, tudo. E quem sobrevivia do combate poderia ser utilizado como escravo. Então pense aí, galera. Era extremamente lucrativo, vamos dizer assim, gerava muito poder. Então, por isso que a guerra ela vai ser constante. Por isso, então, que a produção de armas, por isso que a tentativa de proteger o território vai ser uma coisa importante nessas primeiras civilizações. Ok? Uma coisa que você não pode esquecer é que a irrigação ela vai ser extremamente importante. Ela é uma tecnologia, olha o que eu estou falando, viu? Tecnologia. A palavra tecnologia, que vocês só lembram de smartphone e celular, infelizmente, técnico quer dizer técnica, logia, estudo. Então, estudo sobre uma técnica. Tem tecnologia, gente, em tudo, nesse óculos, nessa lente, nesse relógio, né, numa caneta tem tecnologia. A irrigação, então, vai ser a tecnologia utilizada por eles para fazer com que a agricultura dê certo. Olha que legal, olha que bom. Então, eles vão usar da água dos rios para poder estar ali molhando as plantas, etc e tal, certo? E aí a gente vai ter aí 5 povos. Os sumérios, os amoritas ou babilônicos, que dá no mesmo, os caldeus, os assírios e os hebreus. Eu vou falar rapidamente deles e dizer uma característica ou a principal característica deles. O primeiro deles é os sumérios. Acredita-se que quem inventou a agricultura foi esse povo, quem inventou as primeiras coisas, inventou a roda, inventou a pecuária, foram eles. Esses povos, eles viviam ali na região da Mesopotâmia e utilizavam como base econômica a agricultura. Todos eles plantar e criar animais, certo? A principal característica dos sumérios está justamente em ser o primeiro povo a inventar a agricultura e também o primeiro povo a criar uma escrita, a chamada escrita cuneiforme, que era basicamente você pegar um tabletzinho de argila, um tablete de argila, e escrever símbolos ali para significar alguma coisa, ou uma frase, ou uma palavra, ou um código, ou uma lei.
E isso é o que, prof? Isso é uma maneira de se comunicar. A escrita é uma forma de se comunicar. Não esqueçam isso. Então essa é a principal característica dos sumérios. Em seguida, a gente vai ter os amoritas ou babilônicos. Amoritas e babilônicos vai ser justamente quem vai ser aqueles que vão criar um império bonito. O Império Babilônico vai ser recheado de coisas belas, vai ser ali na beira do rio, vai ter os famosos jardins suspensos da Babilônia, mas a principal característica que você vai ter deles é justamente o Código de Hammurabi. É o primeiro código de leis de uma sociedade. E é um código extremamente rígido. Ele era baseado na lei do talião, que vocês viram lá no F1, né? A lei do talião é aquela famosa lei, olho por olho, dente por dente. Então esse código ele era muito rígido. Então tipo assim, se a pessoa roubasse, a mão dela era cortada. Se um pedreiro construísse uma casa, a casa caísse e matasse alguém, você podia matar alguém da família do pedreiro. Então ele tinha um código bem severo. O que é que você tem que se ligar? Que quem criou esse código foi o famoso rei Hammurabi, por isso o código tem o nome dele, e que ele não ia fazer isso com todo mundo, né? Essas leis eram mais severas, principalmente para os mais pobres, né? Os passas do rei não iam sofrer isso, os nobres não iam fazer isso. Então, essa é a grande característica aí do babilônicos, o código de Hammurabi, beleza? Depois vem os assírios. Os assírios, galera, eles vão ser o povo que vai fazer o primeiro império da Mesopotâmia. Vai sair conquistando todo mundo. Como eu disse para vocês, a guerra era lucrativa. E o que eles vão fazer, prof? Eles vão sair conquistando todo mundo, porque eles eram muito bons na guerra. Os assírios eram excelentes guerreiros. Por exemplo, eles inventaram um carro, que era uma charrete menor, puxada por um cavalo e um homem guiando, onde 2 soldados podiam ficar atrás, soltando flechas. Então era muito eficiente, né, em uma guerra. Então eles eram muito eficientes com tática de guerras, e eles também eram meio cruéis. A formação do exército deles era bem rigorosa. Prof, por que eles eram cruéis? Eles eram cruéis para poder manter uma fama, e essa fama despertar nos outros medo e respeito. Algumas batalhas eles chegavam a vencer sem fazer nada, porque o outro povo se rendia com medo, né, de torturas e etc e tal. Então os assírios aí, eles vão ser um povo ligado também à agricultura, ao pastoreiro, mas a grande característica deles aí vai ser a guerra. Por fim, a gente vai ter aí esses 4 principais da Mesopotâmia, os caldeus, ou também chamados de neobabilônicos. Um grande rei chamado Nabucodonosor. Um belo nome para botar em uma criança. Nabucodonosor. Ô, Nabucodonosor! Aqui, rapaz. É um nome bom. Nabucodonosor, é um nome bom. Nabucodonosor, o professor Nabucodonosor que aparece na Bíblia, ele mesmo, ele mesmo. O Nabucodonosor ele vai ter um reinado onde ele vai construir grandes coisas, a famosa Torre de Babel, porque ele queria chegar no céu, os jardins suspensos da Babilônia, que era considerado uma grande maravilha do mundo antigo. Ele vai ser um rei esplendoroso. Ele vai construir então o segundo império babilônico. E é basicamente isso. Quando ele deixa de existir, o rei Nabucodonosor, os caldeus perdem sua força e perdem a sua significância também, certo? Esses 4 primeiros povos que eu falei para você aqui, todos eles eram politeístas. E esse politeísmo, prof, era como os deuses eram antropomórficos. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles tinham forma humana. Antropo é uma palavra em grego que quer dizer homem, humano, mórfico, forma, né? Então, eles eram antropomórficos, pareciam com a gente na forma e também pareciam com a gente nos sentimentos. Eram deuses que tinham raiva, amor, piedade, inveja. Eram sentimentos humanos que esses deuses tinham. Então, todos esses eram politeístas, acreditavam na força desses deuses. E eles celebravam tudo em umas coisas chamadas de zigurates. Os zigurates eram templos que lembram um pouco pirâmides pelo formato deles, certo? E lá servia para eles fazerem os sacrifícios, fazerem as adorações, fazerem as oferendas e às vezes também guardar alguma coisa, se refugiar diante de alguma guerra. Alguns zigurates, inclusive, estão bem preservados, né? Quando você der um pulo lá na Arábia,
você dá um pulo lá na região do Iraque, do Irã, você pode visitar, tá bom? Traga um souvenir para mim. Lembre do seu prof de história, tá bom? Esses todos, e basicamente todos os outros que a gente for ver no sexto ano, no primeiro ano, eles são politeístas. Exceto um, que é o último que eu vou falar agora, que são os hebreus. Os hebreus, que também são chamados hoje em dia de judeus, eles são o primeiro povo monoteísta do mundo. Prof, os hebreus ou judeus acreditam no mesmo Deus que os cristãos, é o mesmo Deus, que é chamado de Jeová, Javé. Qual a diferença entre um cristão, prof, e um judeu? É simples. Os judeus acreditam em Deus, Deus fez tudo, e Deus vai mandar o filho dele para acabar com o pecado no mundo e salvar todo mundo e ficar uma coisa legal. A diferença está justamente aí. Os cristãos acreditam que Jesus Cristo já veio, é o Filho de Deus. E veio, foi morto, crucificado, renasceu e um dia vai voltar para pegar todos aqueles escolhidos. Prof, então os judeus não acreditam em Jesus? Não acreditam em Jesus, não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, nem sobrinho, certo? Eles não acreditam disso. Então, basicamente a diferença está aí. Por isso que tem coisas do judaísmo que também está presente no cristianismo, como, por exemplo, a primeira parte da Bíblia cristã, que são os livros iniciais, Gênesis, Deuteronômio, Números e tal, também está lá na Torá. A Torá é o livro sagrado dos hebreus. Rapidamente, a história dos hebreus, eles viviam ali perto também da Mesopotâmia, saíram dali porque Abraão, que era quem conduzia eles, os hebreus sempre foi uma sociedade patriarcal, repita aí, patriarcal. Patriarcal é uma sociedade que é comandada, conduzida pelo pater, pelo pai, pelo chefe, pelo mais velho. Então ele vai conduzir os hebreus, saindo da Mesopotâmia, em busca de Canaã. Canaã seria a terra prometida por Deus para os hebreus, uma terra boa. Então, na verdade, Canaã, gente, seria uma terra com água abundante, um solo fértil, onde eles não passassem fome mais. Abraão conduz essa galera, chega na famosa Canaã, perto ali de Jerusalém, de Jericó. Tudo isso está na Bíblia para quem está acostumado a ler a Bíblia ou frequentar alguma igreja. E aí o que acontece? Encontra-se isso, eles ficam ali instalados, só que alguns hebreus, a maioria, depois de um período de seca, depois de um período de certa dificuldade, eles saem, migram para procurar um outro lugar para poder continuar a viver e encontrar mais recursos. Então eles vão encontrar o quê? O famoso Rio Nilo. O Rio Nilo que está ali pertinho deles, é onde eles vão chegar. O grande problema é que eles vão chegar lá e os egípcios estavam sendo escravizados por um povo chamado de Ixos. Esses Ixos escravizaram os egípcios. Até aí não tem nenhum problema para vocês. Não precisa se preocupar com isso. Porém, os egípcios vão tomar de volta o poder e vão expulsar os Ixos. Porém, os hebreus que estão ali pertinho, eles vão achar que os hebreus eram amiguinhos dos Ixos. E os hebreus eram da paz, os hebreus eram de boa. E eles vão fazer o quê? Escravizar os hebreus. Os hebreus, então, vão ficar ali durante mais ou menos 400 anos escravizados. Em 400 anos, quem sabia o caminho de volta para Canaã fez o quê? Morreu, né, prof? Morreu. Mas eles mantiveram a sua religião monoteísta, mesmo estando no Egito politeísta, mantiveram seus rituais, mantiveram tudo aquilo. Resultado, depois de um bom tempo, desses 400 anos, vai surgir uma figura, que é o Moisés. Não vou contar a história do Moisés aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas eu contei em sala. E depois eu posso contar em outro vídeo do Moisés. O Moisés, então, vai surgir ali e a galera vai canalizar isso para o Moisés. O Moisés, então, vai se comunicar com Deus, segundo a Torá e segundo a própria Bíblia, e ele vai receber essa missão de tirar o pessoal do Egito. Ele vai conseguir, tá? Quando ele tira o pessoal do Egito, essa saída do cativeiro do Egito, vai ser chamado de Êxodo. O Êxodo é a saída do cativeiro do Egito, que é a escravidão, para voltar para Canaã. O problema é que ninguém sabia onde é que estava Canaã, nem Moisés. Então eles vão ficar pelo deserto procurando Canaã por 40 anos. Esse 40 anos é o chamado de Êxodo, que é justamente aquilo que está lá na Bíblia. Esse período é um período importante porque eles vão procurar
a Canaã de novo. E também porque durante esse período vai surgir o famoso 10 mandamentos. Deus teria entregue a Moisés os 10 mandamentos. Um detalhe bem interessante, galera. Quando eu falo vagar no deserto por 40 anos, não quer dizer que eles ficavam vagando todo dia, não. Eles acampavam em alguns lugares, ficavam um tempo, depois ia para outros, certo? E não era 30 pessoas, nem 40, nem 100, não. Era basicamente 4.000 pessoas, 5.000 pessoas. Então tinha muita confusão. E Moisés era o líder dessa galera. Mesmo que você não acredite que Deus deu a Moisés os 10 mandamentos foram uma solução incrível para o que estava acontecendo. Por quê? Porque os 10 mandamentos, para quem não sabe, é não matar, não roubar, é não furtar, não cobiçar a mulher do próximo, honrar pai e mãe. São alguns dos mandamentos. Os mandamentos são um código de lei ético e moral. Então, independente de você acreditar que Deus deu a ele ou não, ele é muito bom porque ele organiza a sociedade. Então, se eu perguntar na prova, se cair em alguma prova, o que foram os 10 mandamentos? Um código de leis de forma ética e moral. É isso que foram os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, eles vão ser tão importantes para a história da sociedade ocidental que ele está presente até na nossa lei até hoje. Mas isso é papo para outro vídeo, certo? Então, essa daí é uma característica muito, muito importante dos judeus, dos hebreus. Ô, prof, eles conseguiram chegar em Canaã, conseguiram depois de um tempo. Canaã já estava ocupada e começa ali uma disputa pelo território. Os hebreus, obviamente, com medo de ser escravizados de novo, não vão querer briga e vão começar a se espalhar, a se dispersar pelo mundo. Essa dispersão, inclusive, vai ser chamada de diáspora judaica, onde eles começam a se separar, se afastar. Por isso que a gente tem judeus em tantas partes do mundo, certo? Um judeu famoso aqui no Brasil é o Luciano Huck. Silvio Santos também é judeus. Rafinha Bastos. Acho que esses são os mais famosos que vocês podem saber. Então, a diáspora então seria o espalhamento deles, certo? O livro sagrado é a Torá, como eu falei para vocês. O grande profeta foi Moisés, certo? E é isso. Prof, eles esperam até hoje, a vinda do Filho de Deus esperam até hoje. Por isso, inclusive, que eles vão para um muro que eles consideram sagrado, que é o Muro das Lamentações. Esse Muro das Lamentações é onde ficou parte do Templo de Salomão. Por que eles vão lá, prof? Vão fazer orações, agradecimentos e também se lamentar. Por quê? Porque durante mais um ano, mais um dia, mais uma noite, Deus ainda não mandou seu Filho para salvar a humanidade. E eles ficam tristes, né? Aí eu chego lá e mostro para eles um coelhinho. Para ver se eles ficam alegres, mas não muda nada não, porque judeu é rico, né? A maioria dos judeus são ricos, né? Um coelhinho não vai fazer diferença. É isso, galera. Estou terminando por aqui. Um beijo para vocês. Boas avaliações. Curte, se inscreve no canal, manda para os amigos. E é isso. Esse vídeo ficou bem grande, hein? Mas tá ótimo. Beijo, tchau. Fui.